Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Seção 2ª do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis, art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, e, quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas. Segunda, sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem, e proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. F. Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. G. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9 desta lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Primeiro, aplicar-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Segundo, nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2º do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta lei. Terceiro, a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público, no âmbito de suas competências. Quarto, é vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir, a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular. Segunda, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. Quinto, é vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Primeiro, a determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios. Segundo, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Terceiro, a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais,
que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Primeiro, a divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Segundo, o órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. Terceiro, o acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Quarto, para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3ª do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes, art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Primeiro, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Segundo, no tratamento de dados de que trata o primeiro deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta lei. Terceiro, poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o primeiro deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o primeiro deste artigo. Quarto, os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o primeiro deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. Quinto, o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o primeiro deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Sexto, as informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4ª do término do tratamento de dados, art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: i. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Segunda, fim do período de tratamento. Terceira, comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no 5º do art. 8º desta lei, resguardado o interesse público, ou quarta, determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta lei. Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades, e cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Segunda, estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Terceira, transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei, ou quarta, uso exclusivo do controlador. Vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3º dos Direitos do Titular, art. 17.
toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, e confirmação da existência de tratamento; segunda, acesso aos dados; terceira, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; quarta, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei; v. portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; sexta, eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta lei; sétima, informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Oitava, informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Nona, revogação do consentimento, nos termos do 5º do art. 8º desta lei. Primeiro, o titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Segundo, o titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta lei. Terceiro, os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento. Quarto, em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o terceiro deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá, comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou segunda, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Quinto, o requerimento referido no terceiro deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Sexto, o responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado o uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Sétimo, a portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Oitavo, o direito a que se refere o primeiro deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular, em formato simplificado, imediatamente, ou segunda, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Primeiro, os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Segundo, as informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou segunda, sob forma impressa. Terceiro, quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Quarto, a autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos I e segunda do caput deste artigo para os setores específicos. Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal,
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Primeiro, o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Segundo, em caso de não oferecimento de informações de que trata o primeiro deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Terceiro, vetado. Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.